Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o planejamento estratégico de produtos. E isso seria falando da fase aí do que a gente chama de pré-desenvolvimento. Né? Então, é uma das etapas do pré-desenvolvimento, que é o planejamento estratégico. E o que é que vem a ser o planejamento estratégico de produtos? Tem uma etapa anterior, que a gente não vai abordar aqui diretamente, que é o planejamento estratégico da organização. Então, isso envolve tanto da corporação como um todo, planejamento estratégico da corporação, quanto o planejamento estratégico de cada unidade de negócios. Isso é parte do processo de planejamento estratégico que tem a ver com identificar quais são as vocações, a missão, os objetivos de cada unidade dentro da organização como um todo, da própria organização. Então, a gente se situa, né, e identifica como é que nós estamos nesse processo. Certo? E uma vez que a gente tem uma definição clara do papel da unidade de negócios, a gente pensa um conjunto de produtos, um portfólio de produtos, e para cada produto a gente vai ter uma minuta de projeto. É essa etapa que a gente chama de planejamento estratégico de produtos, ou seja, quais são os produtos que eu vou desenvolver que estão alinhados com os objetivos da minha organização. Certo? Então, tem a ver com a gente identificar exatamente a nossa vocação. Certo? Ok até agora, gente? Tudo tranquilo, professor. Tudo certo. Pronto. Então, o que é que seria esse planejamento estratégico aí? A gente vai pensar um planejamento estratégico de negócios, certo? E esse planejamento estratégico de negócios vai envolver o planejamento da própria corporação e da unidade de negócios, e daí vai derivar o planejamento estratégico de produtos. Então, qual seria esse fluxo? O escopo do planejamento estratégico de negócios, revisar esse planejamento estratégico, consolidando informações sobre tecnologia e mercado, isso é uma coisa importante. A gente vai ter sempre, gente, que fazer um observatório sobre tecnologia e mercado. Em que sentido? Quando você está desenvolvendo um projeto, pode acontecer algumas coisas, né? A gente pode ter mudanças no contexto de aplicação daquele projeto. O que seriam essas mudanças no contexto? Eu posso, por exemplo, ter mudanças mercadológicas, então, de repente, aparecer um concorrente que faz com que não tenha mais sentido aquele projeto. Então, é um concorrente que tem uma vantagem competitiva tão grande que eu não vou conseguir competir com aquele concorrente. Ou, de repente, eu posso ter mudanças na legislação, ou
ou pode surgir novas tecnologias, e aí, de repente, se eu estava pensando em adotar uma tecnologia, eu posso mudar a tecnologia-alvo que eu vou utilizar para o projeto. Então, podem haver mudanças de contexto. Então, é importante que sempre a gente tenha um observatório com relação a tecnologias, mercado, concorrência, legislação, aspectos regulatórios. Então, eu vou ter que consolidar isso, porque isso vai ajudar a gente a revisar nosso plano estratégico de negócios. E a partir do plano estratégico de negócios reformulado, eu também vou propor mudanças no portfólio de produtos e analisar os produtos da empresa. Então, tanto a partir do planejamento estratégico, quanto de novas informações de tecnologia e mercado. E uma vez que eu tenha clareza dessa análise, dessas mudanças que eu tenho propostas, eu verifico a viabilidade delas. Assim, eu tenho que ver o que eu estou propondo, como é que isso se encaixa no sentido de custo, no sentido financeiro, no sentido de viabilidade de mercado, viabilidade de sustentabilidade, certo? E nós vamos, a partir daí, definir para cada produto quando é que ele vai ser, a gente vai desenvolver ele. Eu vou incorporar esse produto no portfólio e vou definir para cada produto como é que eu desenvolvo ele. Certo? Então, tendo isso em mente, a gente vai. Vamos falar primeiro do plano estratégico de negócios. O plano estratégico de negócios, ele é o eixo de organização daquela unidade de negócios, como é que aquela unidade de negócios vai desenvolver suas habilidades. Então, a gente vai ter uma série de questões que vão ter que ser discutidas nele. Pensar as competências, pensar a vocação, pensar a missão. Em geral, um plano estratégico, ele não é um compromisso de curto prazo. Então, quando a gente está falando de estratégia, a gente não está falando de se comprometer em curto prazo, a gente está falando de um comprometimento de longo prazo. O que você quer dizer com comprometimento de longo prazo? O que eu estou dizendo é que a gente mira um horizonte médio aí de 2 a 10 anos. Pode ser que de um ano para outro não tenha assim, mudanças significativas. Às vezes, até intervalos de meses, nós temos alterações profundas, né? Assim, todos nós vimos, em diferentes contextos, por exemplo, que a nossa vida em fevereiro de 2020 era uma, em março era uma vida completamente diferente, né? E isso, em várias organizações, implicou em várias mudanças, inclusive de estratégias, de forma de atuar, forma de se inserir, certo? E isso é importante ter em mente, né? Que o plano estratégico de negócios é algo de médio prazo, certo? Sendo algo de médio prazo, eu devo envolver os melhores profissionais da corporação, eu devo envolver alta gerência, alta administração, certo? Pensar nas atividades de revisão, pensar como é que eu vou revisitar esse plano, né, assim, de objetivos, metas, pensar nisso, né? Tentar consolidar as informações sobre tecnologia e mercado.
Isso implica a gente perceber os diferentes produtos, perceber os concorrentes, perceber tanto as estratégias de produto, de mercado, quanto as estratégias tecnológicas. Certo? E aí nós temos diferentes formas de a gente fazer isso. O que é que vocês me diriam, gente? O que é mais importante? Perceber o mercado, perceber a tecnologia? Qual é o sentimento de vocês com relação a isso? Hein? Eu acho que os dois, né, professor? Tanto o mercado quanto as novas tecnologias devem ser observadas, né, nesse planejamento. Se descobrir a Exatamente. tendência, né, no mercado. Aí tem que pensar as duas coisas, né? Quando se fala em mercado, a gente vai ver as necessidades dos consumidores e o posicionamento da concorrência, né? E aí nós vamos perceber coisas como um efeito de longo prazo, por exemplo. Uma coisa, por exemplo, eu não tinha tanto isso, né? Mas a maioria das pessoas da minha geração, elas davam um valor muito forte na juventude ao carro, né? Então, isso é uma coisa que, se vocês conversarem com as pessoas da geração Z, se vocês. Eventualmente, aí tem até algum novinho aí que seja geração Z. Se vocês verem as tendências, etc., você vê que o jovem atual ele não dá tanto importância ao carro, objeto físico em si, mas a questão da mobilidade, quanto possibilidade. Isso é uma mudança das necessidades dos consumidores. Então, se eu sou indústria automobilística, eu vou estar pensando em outras estratégias. Tem hoje montadoras que trabalham com o conceito de carro por assinatura, por exemplo. Em algumas cidades na Europa, nos Estados Unidos, se trabalha com o conceito de você fazer pequenos aluguéis de carro. Então, por exemplo, se você viver numa grande cidade como Paris ou Londres, não tem muito sentido, em muitos contextos, você manter um carro. Mas talvez tenha sentido você possibilitar um aluguel mais facilitado de curta temporada para aquele momento que a pessoa vai precisar daquele bem efetivamente por uma comodidade que o sistema de transporte coletivo bom, que é um sistema, esse metrô é um sistema razoavelmente bom, ele não dê conta, porque eu tenho que levar alguma coisa um pouco mais complicada de carregar, porque eu vou sair da cidade, então eu vou para o campo, 1 ou 2 horas de uma pequena viagem. Então, eu tenho que perceber, se eu não percebi essa mudança no consumidor, o que é que acontece? Eu vou ficar preso, né? Então não vou desenvolver estratégia, eu vou continuar tentando pensar em estratégias que eram estratégias antigas, que eram estratégias para aquele consumidor antigo. Né? E como é que a gente observa o que é que está acontecendo? Eu posso observar, por exemplo, com pesquisas qualitativas. Eu, por exemplo, já preenchi várias pesquisas qualitativas. Né? Tinha uma época aí que o pessoal me oferecia, tinha empresas responsáveis por fazer pesquisa qualitativa que elas ofereciam pequenos bônus, tipo milhagens ou coisa do tipo. Eu preenchia várias pesquisas qualitativas ou pesquisas quantitativas, né? Assim, de repente tentar mensurar alguns aspectos aí, quantas pessoas têm determinados bens, coisas desse tipo. Fazer
alguns experimentos, de repente você coloca pequenos grupos de consumidores e aí você testa, veja como é que eles interagem com determinado tipo de produto, ou registros internos, dados de marketing, dados de uso comum. A ideia, basicamente, aqui é a gente perceber o mercado, a gente perceber os consumidores, perceber como é que a concorrência está alinhada, e tentar identificar tendências de mercado, porque essas tendências vão direcionar as nossas estratégias e os nossos produtos que são necessários. E quando eu falo em estratégia tecnológica, eu tenho diferentes stakeholders, né? Tenho instituições de pesquisa, universidades, que são aqueles que vão me trazer aí tecnologia de base, que pode virar tecnologia aplicada. Eu tenho também bases de patentes, de marcas, de outras, né? Eu tenho os usuários, eu tenho os fornecedores, empresas de fornecedores. Eu vou ter que estar aqui muito alinhado a esses. E eu tenho que ter uma vigilância tecnológica, eu tenho que perceber tendências tecnológicas, perceber avanços tecnológicos, né? E incorporar eles ao meu processo produtivo, ao meu processo de inovação, que não é algo trivial, certo? Então teria que tentar perceber essas questões e incorporar elas ao meu processo de inovação. Ok, até agora, vocês conseguem entender esse ponto quando a gente fala incorporar o processo de inovação, gente? Sim, deu para entender. E aí, assim, a gente vai ter diferentes entidades, né? Tem instituições de pesquisa, clientes, empresas, universidades, fornecedores. Uma forma, por exemplo, da gente ter isso atualizado é manter comunidade de prática. O que seria a comunidade de prática? Pessoas que estão nesses diferentes campos, que têm interesses associados a isso. O que é que eu quero dizer com interesses associados a isso? Por exemplo, eu participo de algo que poderia ser chamado de uma comunidade de prática. Eu participo de um comitê técnico da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, chamado Comitê Técnico em Blockchain, que é uma tecnologia que a gente utiliza em alguns contextos da ciência da computação. E nesse comitê técnico, a gente tem realmente pessoas que são usuários, empresas, universidades, fornecedores da tecnologia em diferentes aspectos, instituições de pesquisa. A gente tem uma comunidade prática, que são pessoas que trocam informações e que auxiliam nessa discussão. É um fórum interessante para a gente se manter atualizado. Bem, a gente vai revisar o plano de negócios, né? E a gente tem sempre que avaliar o portfólio da empresa a partir da perspectiva de sustentabilidade financeira. Eu vou ter um gasto no desenvolvimento, isso pode ter um sucesso técnico, se o sucesso for técnico, eu vou para o lançamento. Se tiver uma falha, eu não sigo adiante. Vou ter um custo para lançar o produto. Sucesso comercial, você vai me rentabilizar em vendas. E senão eu vou ter uma falha. Né? E a gente pode associar o sucesso técnico, o sucesso financeiro de diferentes formas. Né? Então, gente, aqui nós temos diferentes possibilidades de produção de caminhão. E aí eu posso ter um maior retorno financeiro, um maior sucesso técnico. Então, por exemplo,
A gente pode pensar, por exemplo, no caminhão ecológico. O que é que seria um caminhão ecológico? O caminhão ecológico seria um caminhão que gastasse muito pouco combustível. Talvez ele não fosse. Talvez até elétrico, né? Talvez um caminhão elétrico. Ele pode não me dar muito retorno financeiro no mercado atual por não ter um incentivo grande para as pessoas utilizarem ele. Mas ele também tem uma dificuldade grande de você desenvolver um caminhão com um conceito desses. Isso é o que a gente chama de elefante branco, é algo que a gente quer evitar. Por outro lado, eu tenho alguns outros produtos que são fáceis de desenvolver, por exemplo, um caminhão pesado específico para cana-de-açúcar. Uma linha de caminhões leves de sucesso. São coisas que são fáceis de fazer. Não vão me dar grandes retornos financeiros, vão acrescentar alguma coisa para mim. A gente chama isso aqui de pão com manteiga. São coisas que são relativamente fáceis de fazer, tem uma probabilidade de sucesso técnico maior e de sucesso financeiro nem tanto. E aí, do outro lado, nós temos maiores sucessos financeiros. Se você conseguisse ter um caminhão biocombustível que tivesse, por exemplo, usasse, sei lá, etanol, por exemplo, fosse uma coisa mais... Ou biogás, fosse mais barato do que o diesel, com certeza isso seria bastante atrativo, eu teria um retorno financeiro muito interessante, mas isso é muito difícil de se fazer, a gente não tem, então isso a gente chama de ostra. Por outro lado... O retorno aqui, o maior é para a esquerda, não é para a direita não, né? A seta está para a esquerda. E a gente tem o que a gente chama também de pérolas, porque você já está pronto para você. É algo que tem um bom retorno financeiro e uma boa probabilidade de sucesso técnico. Para uma nova plataforma de caminhões pesados, é o que a gente chama de uma pérola. É algo bastante interessante para a gente desenvolver. E tem... Então, a gente tem algumas outras possibilidades aqui, né? Diferentes processos, né? Mas a gente entender que não é algo fácil. Certo? Certo? Tem aspectos que a gente não entende. Tem coisas que não são fáceis de se desenvolver, e não vão dar retorno. Tem coisas que são fáceis de desenvolver, vão dar retorno. E aí a gente tem que identificar, de acordo com a estratégia da empresa, o que é que ela quer focar. Não é interessante que ela gaste todas as fichas dela em projetos difíceis que vão nos dar muito retorno ou não, porque esses projetos difíceis eles têm um risco técnico muito grande. É interessante que ela gaste uma razoável energia nesses projetos fáceis, com algum retorno. Se ela conseguir projetos que sejam fáceis tecnicamente, com muito retorno, obviamente ela tem que desencavar. E, eventualmente, ela pode alimentar um projeto ostra. Um projeto que seja inovador, um projeto que traga retorno. Mas que tem uma dificuldade embutida. A regra aqui é a gente não deixar todos os ovos na mesma cesta. Certo? E aí a gente pode
pensar em mecanismos para a gente tentar avaliar o portfólio de produtos, tentar pensar nos produtos em termos de quais são os mais interessantes, né? A gente pode, por exemplo, ponderar, criar critérios para fazer essa avaliação. E uma vez que a gente cria os critérios, a gente avalia, olha, pelo nicho de mercado, pelo custo da operação, por uma flexibilidade na expansão, a gente avalia diferentes produtos, né? E aí a gente pensa, aqui eu estou perguntando, o mesmo produto é avaliado por 3 pessoas diferentes. Eu já participei de processos de edital de P&D, que a ideia ela é avaliada por vários avaliadores distintos, em diferentes aspectos, quanto a sustentabilidade, viabilidade de implantação e outras coisas, né? E aí eles usaram isso como estratégia para selecionar um produto, para selecionar qual era o produto que ia ser incubado naquele edital de P&D, né? Que é uma estratégia de criação de portfólio, no caso. Eles tinham um portfólio de produtos que eles queriam financiar, né, que eram selecionados por esse edital. Mas aqui, basicamente, eu tenho um projeto, e esse projeto ele é avaliado por 3 avaliadores, eu tiro uma média, e depois eu aplicando os pesos, eu obtenho a nota do projeto. E aí eu faço um ranking dos projetos e eu escolho quais são desses projetos que eu vou investir. Bem, então a ideia basicamente, gente, é que a gente tente pensar em uma estratégia que seja adequada para avaliar o portfólio, certo? Eu posso pensar em maximizar o valor. Então, eu posso pensar no valor comercial esperado. Quanto que vai me retornar? Eu posso pensar em ter um portfólio mais balanceado. E aí eu posso utilizar aquela estratégia do gráfico de bolha, de você tentar pegar projetos que estão em diferentes quadrantes do gráfico, daquele gráfico que a gente pensou. Eu posso pensar em ter projetos, eu posso pensar em usar notas, né? Aquele modelo de notas, e aí, de repente, eu utilizo isso para alinhar com a minha estratégia de implantação, né? Então, eu posso usar diferentes métodos, né? Assim, aqui eu estou usando as notas, eu posso selecionar projetos dentro dos diferentes projetos nesses quadrantes, né? Eu posso pensar somente na maximização das vendas, né? As hipóteses que a gente pode combinar essas estratégias, né? E possa pensar algo que seja adequado. E a gente pode propor mudanças no portfólio dos produtos, né? Verificar a viabilidade deles, e a partir daí a gente define o início de planejamento de um produto do portfólio. Existem alguns métodos de desenvolvimento de projetos, na teoria de gestão de projetos, como, por exemplo, o PMBOK. A ideia eu definir qual é o conjunto de produtos que eu vou desenvolver, certo? E aí, o que é que eu vou pensar? Olha, eu
vou criar uma minuta de projeto e essa minuta de projeto, ela anuncia formalmente o início do projeto. Certo? No caso antes de produtos, eu posso ter muitas ideias, algumas são mais promissoras, outras não. A minuta traz a primeira definição do produto a ser desenvolvido e ela vai ser continuamente trabalhada até o fim do processo de desenvolvimento. Certo, gente? Então, eu vou pensar no meu portfólio de produtos, vou pensar na minuta de projeto. Ok? Bem, o que eu queria falar com vocês hoje é isso, né? Você tá assim, poxa, essas aulas estão voando, a gente está falando rapidinho, a gente passa um capítulo e tudo. Porque a partir de agora a gente vai começar a mesclar a parte expositiva com a interação de vocês. Certo, gente? Então, nossa próxima aula, a gente vai fazer a próxima aula na segunda-feira, no dia 11. A gente não vai ter aula no dia 8, então a gente tem segunda, dia 11. Dia 11 é no meio de feriado, professor. Vai estar confirmada a aula? Eu vou dar aula. Vai. Então, a gente vai ter aula no dia 11. E aí, o que é que eu vou passar de tarefa para vocês? Certo? Eu quero que vocês pensem, cada um de vocês tem um projeto, certo, gente? Ou talvez alguns que são especiais ainda não tenham um projeto. Mas eu quero que vocês pensem propositadamente nesse projeto e em mais 2 projetos. 2 ou 3 projetos relacionados, ideias relacionadas ao mesmo contexto. Certo? Então, por exemplo, pegar ali o exemplo da Gisela, que está trabalhando com avaliação de feridas, né, em um certo contexto, ela pensar outras ideias dentro daquele contexto ali da área de saúde, certo? Ou alguém que está em algum trabalho mais de engenharia, ou mais computação propriamente dito, pensar em umas 2 ou 3 ideias. São 3 ideias diferentes. E aí eu quero que vocês, pensando nessas ideias, vocês tentem avaliar, certo? Quão boas seriam essas ideias no seguinte aspecto de pensar como é que elas se encaixam em termos de probabilidade de sucesso e retorno financeiro, que é aquelas tentar encaixar elas nisso, tentar pensar quais são as possibilidades de sucesso técnico e comercial. De certa forma, isso tem a ver com esse quadrante aqui, esse quadro, né? E tentar classificar essas ideias em termos de avaliação, assim, qual é a melhor, qual é a melhor de cada uma e por quê. Então, assim, pensem nisso e a gente vai desenvolver uma dinâmica na próxima aula, que é de algum de vocês apresentar as ideias, outros avaliarem as ideias que o colega está propondo e indicarem qual delas é a mais promissora e por quê. Eventualmente, pode acontecer de alguma das ideias que vocês propuseram como secundárias, que não eram as ideias originais, serem escolhidas como mais promissoras, né? Esse é um trabalho para a gente entender um pouco mais o contexto do outro, certo? E também para a gente sair um pouco da caixinha, abrir um pouco os horizontes. Vocês entenderam o que eu estou propondo, gente? Sim, professor. Sim, só confirmando, a gente vai ter que ter mais 2 ideias, além da nossa, é isso? Pelo menos mais 2 além da sua. Já foi difícil arrumar uma. Estou querendo 3. E eu quero que vocês apresentem as 3,
que nem mãe de 3 filhos. Sabe o que a mãe de 3 filhos faz? Hein, gente? Não. Não tem preferido. Ela diz que não tem filho preferido. Né? Minha mãe fazia diferente. Minha mãe dizia para cada um que ele era o preferido, só que a gente se comunicava e dava no mesmo, né? Mas ela diz para todo mundo que ela não tem filho preferido. Então, você tem que apresentar as 3 ideias com o mesmo nível de empolgação, vendendo as 3 do mesmo jeito. Certo? Porque a ideia é que os seus colegas tentem fazer a seleção de qual a ideia mais promissora. Entenderam a dinâmica? Sim. Ô, Alan, Entendi, mas vai ter professor. que apresentar o objetivo, como é que é feita essas 3 ou não? É só a ideia mesmo? Só apresentar a ideia. Assim, olha, a ideia é fazer tal coisa em tal contexto. Apresentar de forma rápida. Apresentação, 1 minuto, 1 a 2 minutos para cada ideia. Não gaste mais de 6 minutos para apresentar as 3. Isso é uma coisa extremamente dinâmica. Certo, gente? A gente vai começar a desenvolver a concisão das nossas ideias. E a gente sair um pouco da casinha, né? De pensar em coisas diferentes. Certo? Ok, pessoal? Ok. Então, professor, só recapitulando. Então, dia 8 a gente não tem o nosso encontro. É isso? Dia 11 teremos. E dia 11 nós teremos. 8. Tá, ok. É bom porque se você estiver eventualmente aí na Praia do Forte ou na Chapada, não sei se na Chapada às vezes não pega muito sinal, né? Mas também isso. E nossa aula também não é pelo Instagram, né? Então acho que funciona em qualquer lugar. Espero que sim, né? Nem Instagram, nem WhatsApp. Nem WhatsApp. Se o Google ficar fora do ar também, vai para o mundo. Aí a gente tem, mas a gente tem eu tenho pelo menos umas outras 2 ambientes online que a gente pode puxar aqui da cartola, então não se preocupem não. Né? Uhum. Pelo jeito o negócio é sério, porque desde meio-dia que tá fora o WhatsApp. Já voltou tudo já, pô? Voltou? O meu não voltou, não. Aqui já, tá tudo normal. É mesmo? Mas você fez algum comando, alguma coisa? Iniciou? Não, a única coisa que voltou para todo mundo foi o Instagram, pô. O WhatsApp tá volta, para. O WhatsApp voltou também aqui. Para alguns voltou, para outros não. Enquanto isso, o Mark tá 7 bilhões mais pobre, né? Tadinho. Vocês ficam falando de Mark, mas vocês esquecem de Eduardo Zaverin, que tá lá de boa, né? Ele tá bem melhor que Mark, né? Só financiou a ideia e tá vivendo a vida só boa. Curtindo, sem a dor de cabeça. Vivendo a vida boa em Singapura e sendo o brasileiro mais rico do mundo, acho que sem nem querer pisar aqui no Brasil. Ele também deve ter ficado alguns bilhões mais pobre hoje, Eduardo Zaverin. Verdade. Mas ninguém fica pobre assim com essas grandes com ações, não. As ações caem, depois elas sobem. Você só fica pobre quando você vende. Então, só ficam trocando de posição ali na Forbes. No ranking, né? No ranking, exatamente. Eu tinha um professor que dizia, quando uma pessoa chega num certo nível de sucesso, até quando ela cai, ela sobe. Sim, sim. Até quando ela cai, ela sobe. Então, quando você entra numa casta dessa, você não sai, não. Haja vista Ike Batista, né? Que era... E hoje dizem que tá pobre, né? Só queria ser pobre como Ike Batista. Mas, enfim, gente. Então, estamos comprometidos com essa metodologia. A gente conversa às 7. Aí a gente vai
vamos estressar alguns projetos de vocês ao longo do dia, da aula, certo? Para a gente começar a ter a clareza de pensar nos projetos e tudo mais. Perfeito, gente? Essa aula de projetos, ela funciona muito na base de dinâmicas, né? Então, a gente vai precisar muito que vocês se comprometam com isso, né? E essas dinâmicas, quando a gente fazia presencial, era bom, porque a gente pegava uns post-its, umas cartolinas, umas coisas assim, saia muito rapidamente, mas quando a gente faz isso online, a gente vai ter que ser um pouco mais criativo, né? E aí eu peço para vocês que na próxima aula todos estejam bem aí, com possibilidade de câmera e webcam e microfone estarem funcionando, certo? Se preocupe com isso também. Ok? Certo. Então, ok, gente. Professor, Oi. quando terminar, eu gostaria de falar com o senhor. Lembra que é para falar um pouco sobre o meu projeto? Certo. Pronto. Então, vamos terminar aqui a gravação. Depois eu disponibilizo esse material e até dia 11. Ok. Boa noite. Até, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.